Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é a do arquiteto e urbanista Eliomar Venâncio, com quem nós vamos conversar. E em se tratando de um urbanista, certamente o estágio e o estado atual das nossas urbes ensejam muitas reflexões. Com o Eliomar, a gente passa a conversar agora. Então, Eliomar, você lançou mais esses dois livros, além daqueles dois que eu tive a oportunidade de conhecer por ocasião do... E o que a gente percebe dessa trajetória sua, diferenciada, né? Sua trajetória é de um arquiteto e urbanista singular, muito voltado assim, para a questão de uma perspectiva coletiva da cidade, né? E agora você está trazendo para nós essas publicações aqui. Uma é sobre o Rio da Costa, que eu vou mostrar aqui para já ver uma identificação, e a outra sobre uma tendência certamente ditada por um outro tipo de urbanização, que é o aproveitamento dos containers, né? Mas sobre o Rio da Costa, eu tive a oportunidade de folhear o seu livro um pouquinho, e é interessante entender o seguinte: agora a atual administração de Vila Velha está cobrindo aquele valão fétido que nós deixamos que aquilo se transformasse, né? Mas aquilo era um rio, aquilo era um braço do Rio Jucu, e segundo a sua, todo o levantamento, toda pesquisa que informa esse livro seu, que quando transbordava, de uma certa maneira até isolava a área da orla ali, né? E era piscoso, tinha qualidade de vida, tinha tudo, e nós deixamos que se transformasse naquilo que se transformou, naquele esgoto fértil. Daquilo tem perspectiva de recuperação, Eliomar? Pois é, Eustáquio. Prazer primeiro muito grande estar aqui contigo. Prazer meu te receber, cara. Né? Você fez o prefácio do meu primeiro livro, Minha Casa Sustentável. Então a gente já desde lá de trás, 2010, né, a gente vem buscando aí influenciar as pessoas, né, com ideias, com ensinamentos que a gente tem e coloca no papel. E o Rio da Costa, né, e a cidade de Vila Velha é um pouco isso. Foi minha tese de mestrado, em que durante anos, né, eu me aprofundei no tema de, puxa vida, as cidades nascem praticamente em volta de leitos, né, de mananciais, ou a beira-mar, ou principalmente de rios, né? Então, Vila Velha, o Espírito Santo, ele nasceu em volta do Rio da Costa, ele foi usado, né, pelos colonizadores para adentrar exato, né, dentro do município, porque eles não queriam entrar por terra, né, que era mais perigoso por causa dos índios, eles usaram o rio. Aí você pensa assim, nossa, naquela época lá, a gente está falando de séculos atrás, o rio tinha essa grande influência. Aí você vai pesquisando e vê que pessoas lá na década de 70, né, a gente teve a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, eles falavam assim, puxa, eu tomava banho ali nesse rio aí tranquilo, pescava, né, as pessoas iam até a Praia da Costa, tomavam banho e quando voltavam para suas casas ali em Vila Velha, mergulhavam no rio para tirar a água, o sal, né, o rio ali já era uma parte que tinha muita água doce ali, porque tinha maré também que chegava, e assim, eu ficava ouvindo essas histórias, aí você vai lá hoje, assim, olha e fala assim, nossa, como que nós transformamos isso, né, que essa ação que foi feita, né? E a gente descobre com pesquisas que o Rio da Costa, em grandes enchentes, ele se comunicava com o Rio Jucu, que está a 10 quilômetros, né, de distância. E aí, como você bem falou, a hora que dava essa cheia, a parte marítima ali, que hoje é Praia da Costa, Itaparica, Itapuã, ela ficava ilhada, né? Você separava aquilo dali na época de cheia, tem umas fotos antigas de enchentes, a água chegando ali até o Colégio Marista, né? Umas fotos bem históricas. E durante anos, com o crescimento da cidade, o tecido urbano foi engolindo o rio cada vez mais, as casas chegando, o rio ficando cada vez mais fino, e essas casas, infelizmente, começaram a jogar seus esgotos, né, no rio, e ele acaba estando lá como está hoje, né? Uhum. E aí a gente buscou algumas ideias, né? Puxa vida, são 10 quilômetros de comprimento que você liga a Baía de Vitória até o Rio Jucu. Como que a gente poderia revitalizar esse espaço, esse manancial que teve importância tão grande na história da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo também? E aí nasceu a ideia do mestrado de fazer um grande parque linear ligando, como eu falei, a Baía de Vitória até o Rio Jucu, que seria um vetor... Então seria por toda essa extensão dos 10 quilômetros. Dos 10 quilômetros, exato. Então ele seria um vetor de circulação, de ciclovias, de
de lazer, de turismo, né? Você ia poder pegar uma bicicleta, sair da Baía de Vitória e ir até o Rio Jucu, pedalando. E desfrute da cidade, né? Exato. E também como uma rota que as pessoas pudessem circular. Então, se eu estou lá em Itaparica, aí eu vou pegar um ônibus, eu iria até o terminal de Itaparica, até o terminal de Vila Velha, aquela coisa toda. Você poderia vir de bicicleta numa reta, praticamente uma reta, né? Que foi retificado o rio. Então, você tem ali um caminho muito mais fácil, seria arborizado, né, mais tranquilo, né? Olha, as coisas às vezes acontecem assim, a natureza vai... O homem não percebe, a natureza vai sugerindo, vai criando uma nova realidade, mas às vezes uma ideia, quando ela não encontra o seu tempo, é difícil, né? Você idealizou a ciclovia. Sim. Na época levou muita porrada. Bastante. Depois a realidade se rendeu, né? Essa é uma outra história bem curiosa. Mas a questão do Rio aí, tá, vamos voltar depois. Porque essa questão do Rio, o prefeito de Vila Velha está anunciou um jardim vertical lá e está cobrindo, está resgatando, aliás, uma pendência de uma agenda que todo vilavelense deseja, né? Que vê aquela esgoto fétido coberto, pelo menos escondido. Né? Mas me parece que aquilo ali tem alcance limitado, aquilo não atinge a magnitude da sua ideia. A sua ideia é chegar até na Barra do Jucu, seria. Dali, exatamente. Uma longa via de 10 quilômetros. Uma longa via, como humanizando eu falei, de circulação e servindo de desafogo para a circulação de ciclovias, de caminhadas, de corridas, né? Assim, a gente enxerga que pelo menos um pedaço está sendo feito, é o pedaço talvez mais crítico, que é ali embaixo da terceira ponte, né? Que ali fica um espaço até mais visível também, né? E vai dar mais visibilidade. Vai dar mais visibilidade. Tem um adensamento grande ali em volta, você tem um adensamento de serviços, de comércios, de população também. Tem um impacto grande, porque ali é uma área meio fechada, você tem a ponte em cima, então quando você tem o odor ali do canal, aquilo fica meio feio ali, né? Então quando dá a maré baixa, então o cheiro fica bem forte. Então, o primeiro caminho seria assim, a despoluição. A gente torceria muito por isso, é um sonho muito grande. Mas se esse caminho da despoluição, para que aqueles esgotos que são jogados ali, ele não consiga se resolver, evidentemente você fazer um parque ali em cima linear, já é um caminho, já é um primeiro passo, né? Eu imagino que ali deva ter uma ciclovia também, que pelo menos você consegue chegar da Baía de Vitória até o centro ali de Vila Velha. Né? A gente louva, né, assim, essas ações de urbanismo, né, de você pegar pedaços da cidade e você ir fazendo acupunturas, né, que a gente fala. Intervenções localizadas, né? Intervenções mais localizadas. Imagino que a comunidade ali foi ouvida para dizer o que precisa também. E aí, ou seja, a cidade também ali, ela começa a renascer naquele pedaço que realmente hoje ele é um pedaço muito marginalizado. Eliomar, você tem uma pegada muito, assim, muito da dimensão humana na perspectiva da cidade da urbanização, né? E você está encontrando interlocução? Ou você está... Porque você vai... Daqui a pouco você é pós-doutor em urbanismo, as suas ideias... Você sabe que aqui no Brasil tem essa conversa aí de que sucesso é ofensa pessoal. Mas suas ideias ficam aí, mas de repente se não tiver a interlocução da pessoa que aposte também, elas... né? Até que um dia alguém, por alguma circunstância, alguma contingência muito favorável, encontra uma ideia dessa e resolve, porque a pessoa que executa uma ideia é coautor, né? Sim. Porque às vezes, infelizmente, a ideia é a alma de tudo, não existe nada que não tenha sido uma ideia antes, mas às vezes você não tem a disposição de encontrar quem se esforce para implementá-la, né? Na verdade, assim, a gente torce para que todo cidadão, no que ele circule a cidade, ele veja ali alguma coisa que ele acha que não está de acordo, ele tente ali arrumar alguma solução do que só criticar, né? Então, você ficar ali só, nossa, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado, mas tentar buscar uma solução é o primeiro passo. O segundo é justamente o que você falou, a interlocução, é tentar levar isso para os canais que possam resolver mesmo, e aí você dá a sorte de encontrar lá alguém que te ouça e compre a ideia, né? Então, isso é muito importante, mas assim, mesmo que algumas ideias não consigam se evoluir tanto, mas a gente continua tentando, a gente continua ainda, o que não pode é desanimar, você tem essa característica também de grandes ideias, grandes sacadas aí que você sempre trouxe aí, né, para a gente, para o Estado, é isso daí mesmo, é um ciclo, você vai circulando, o negócio é não baixar a cabeça, a gente continuar sempre buscando essas novas ideias e tentando implementar elas.
Não, pelo menos deixá-los aí à disposição de quem se dispuser a implementar. A verdade é que quando uma ideia encontra o seu tempo, nada a impede. É verdade. Né? É a história do Parque Linear, porque foi plantado lá 5, 6 anos atrás, e aí talvez alguém teve a mesma ideia, né? Agora, inicialmente, ele ia se fazer tudo. Se inspirado naquela ideia lá de trás. Pode ser, aí ia se fazer um trajeto maior, então a realidade está conseguindo fazer um trajeto menor, mas que faça. Eu acho que isso é importante para a cidade. Numa perspectiva mais abrangente da nossa área metropolitana, como é que você está vendo assim, o ordenamento? Porque até hoje a discussão muito séria com relação a um conceito de cidade zoneada, né? Com setores muito específicos, e agora cada vez mais a gente está percebendo a redenção da mentora da sua profissão, Jane Jacobs, sobre uma cidade ser viva, ser dinâmica, ser integrada. Exato. Jane Jacobs, ela foi uma grande crítica, né, dessa questão das cidades, as cidades que incham muito, né, e vão perdendo a sua importância, e com o tempo elas vão morrendo, né? Essa questão da vida e morte das cidades. E foi uma ideia que foi plantada lá na década de 60, demorou muito a ser comprada, né? E até hoje tem pessoas que desconhecem, né, essa teoria, mas a gente enxerga isso, né? Para quem viveu, eu morei no centro de Vitória, minha mãe mora até hoje. Eu mudei para o centro de Vitória ali no final da década de 70. Então, assim, calçadas cheias, né, trânsito borbulhante, comércio, então, era efervescente, né? Porque, na verdade, o centro de Vitória, ele era o local que todo mundo falava assim, eu vou ao centro. Ou seja, você sabia que ele ia comprar alguma coisa, ou ia no cinema, ou ia num restaurante, uma lanchonete, estava tudo concentrado ali. E os bairros, né, em volta, os municípios, eles não tinham, assim, grandes oportunidades e também atrações, né, para os moradores. Então, todo mundo ia ao centro. Então, a gente sofreu ali uma época assim, desse inchaço. E hoje você vê o centro ao longo dos anos, houve esse esvaziamento, desvalorização dos imóveis, um monte de lojas fechadas, você passa ali na Jerônimo Monteiro, é até assustador você ver isso tudo lá, esse ambiente fechado. E aí coincide exatamente com o que ela falou lá na década de 60. Então, por que a gente não se preparou ao longo desses anos para essa transição? Então, nos últimos anos tem uma tentativa de volta ao centro, né, de população e tudo, mas era justamente você misturar não só a população, moradores, mas serviços, comércio e lazer. Então, esses 4 pilares, quando você tem isso numa cidade, num bairro, você distribui isso melhor pela cidade, né? Então você tem mais equilíbrio, harmonia, né, entre essas atividades. E aí o centro da cidade vai precisar de resgatar isso. Mas isso a Jane Jacobs plantou há mais, sei lá, 60 anos atrás, né? Fizer a conta aí. A presença hoje é a do arquiteto e urbanista Eliomar Venâncio. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do arquiteto e urbanista Eliomar Venâncio. Eliomar, você estava falando a respeito dessa dinâmica da cidade que muda a partir de uma reconfiguração que privilegia a integração, a interação das funções da cidade, criando uma nova dinâmica, né? Acabando com essa coisa setorizada, indústria, comércio, residência. Isso tem que quebrar alguns paradigmas, que isso virou quase que um padrão, né? Mas a verdade é que a gente percebe exatamente o quanto que é interessante para a pessoa viver num lugar onde ela se desloque pouco para poder suprir do serviço que ela precisa, né? E ter um impacto na mobilidade urbana, né? Que ainda continua de uma maneira quase que patológica, ancorada no carro, né? É verdade. Isso mesmo, Eustáquio. O tempo é a nossa maior moeda, né? Então, o tempo é vida, que você né? Vida. O tempo que você leva se deslocando para o trabalho, ele é um tempo que não volta, né?
Então, ou seja, você conseguir resolver a mobilidade urbana, ou seja, os bairros terem uma vida própria para que a maioria das pessoas possam ali se resolverem ali. Se resolver ali, ter o lazer deles e eventualmente saírem para outros locais para as coisas mais específicas, ou que seja. Então isso seria o melhor dos mundos, né? Seria o melhor. A gente passou muitos anos numa época de setorização da cidade, né? Você tem, olha, aqui, ali é a área comercial, aqui é a moradia, ali é a parte de lazer. Então isso foi muito ruim, né? E tem cidades que não tem isso, e não tem muito como mexer nisso sem que faça uma coisa mais radical. Mas ele é um processo construtivo, que você mexe nas leis, então você autoriza em determinado bairro que ali você possa ter comércio, embaixo da construção residencial, né? Que você possa ter instituições dentro daquele bairro ali. Então, ou seja, é uma questão de planejamento e inteligência. Vai na lei, solta essas amarras, potencializa alguns locais que você quer que haja um crescimento ali, para que as pessoas possam se resolver o mínimo possível, diminuindo a circulação, diminuindo essa questão, não só na questão de sustentabilidade, de poluição, deslocamento, aquilo tudo, mas principalmente de qualidade de vida. Fundamentalmente de qualidade de vida. Você vê que hoje, especificamente hoje, no dia que nós estamos gravando, o que está acontecendo? Um bloqueio na terceira ponte impacta a Avenida Vitória todinha, impressionante. Entendeu? Exato. Ela justamente quebra esse ciclo de circulação na cidade, né? Essa lógica, não é né? só a travessia, ela bloqueia tudo ali em volta. Ela impacta porque tem reverberação. Aí a fila começa a se juntar, aí vai se espalhando pelas vias de acesso à ponte, né? E a gente está em dias das aulas, né? Então, ou seja, tem um estudo também que diz que se você talvez mexer nos horários de aulas, de entrada e de saída, mudar alguns hábitos, né? Você muda alguns hábitos. A gente tem aquele costume, não entra ali, todo mundo entra no mesmo horário, trabalho, escola, tudo bem que para o pai é mais rápido levar o filho lá e ir para o trabalho e tal, mas se você mexer em algumas coisas, você vê que durante as férias escolares o trânsito é outro, né? Eliomar, como é que você vê esse acanhamento dos gestores? Porque o gestor tem um problema sério, né? Por mais que o cara seja disruptivo, revolucionário, um cara com visão de estadista que antevê o futuro e que é o melhor para a sociedade, mesmo que desconfortando ela no momento presente, como é que você vê o acanhamento do gestor com relação, por exemplo, à rua de pedestre? Isso também entra, Gustavo, no seguinte: o gestor ele tem que se cercar de técnicos, de pessoas competentes, né, que mostrem a ele, que é óbvio, o gestor ele tem que conhecer de todas as áreas ali e tal, mas ele não é especialista. Então, o primeiro passo dele é se cercar de pessoas que tenham essa visão, principalmente do que acontece fora da bolha, né, em outro estado, outro país, trazer e mostrar, isso daqui é importante. E uma rua de pedestres, você tem ali o comércio, tem os serviços, né, que você mescla, você pode ter comércio e serviços aqui embaixo e residências aqui em cima, você mescla tudo de bom, né, e junta com lazer aqui em um local, e aí você traz o turista também. Então a gente tem alguns exemplos, né, que mostram que no mundo essa é uma visão importantíssima, a cidade cresce a partir dali, você centraliza aquilo, né. A gente tem o exemplo lá de Domingos Martins, né, a Rua de Lazer, que você teve aquela colaboração lá, que quando você vai no município lá, você já para o carro ali em volta. Você para ali e depois você vai andar ali em volta buscar alguma coisa. Mas será que não é por causa também de uma lógica política que o cara pensa assim, eu vou desenvolver um projeto que eu não vou terminar. Aí quem o sucede pensa, eu não vou dar sequência a isso, não, que eu não vou botar azeitona na empada do outro. Tem um pouco disso, não tem? Tem muito essa visão disso. Pobre, mesquinha. Tem muito disso, essa falta de continuidade das boas ideias, né? Então aí também cabe à sociedade cobrar isso, né? Você ter essa questão de gestão. Tem um exemplo bom contra isso, que é em Gramado.